evento gera. Né? Assim, sem evento a gente já está com o limite saturado. Muitas vezes, sem o evento, o próprio deslocamento, o ônibus e tal, você já supera. E esse é um parâmetro para a gente importante, né? De entender qual que é o nosso limite, porque é óbvio, a gente tem a missão de ativar o centro. Eu acho que nesses indicadores, até o Douglas comentou, 900 eventos na região central. Né? Quer dizer, a gente tem muita atividade no centro. Isso nós estamos falando de evento. Fora a questão dos passeios que o turismo realiza, que tem a ver com uma outra dimensão, que é a educação patrimonial. Né? Só que o que acontece? Nos dois casos a gente tem limitações. Né? No caso da lei do silêncio, a gente precisa toda hora estar atento, e é uma limitação real, que a gente talvez valeria a pena a gente pensar, né? Criar algumas zonas de transição, que a gente pensa em áreas, né? Região ali da própria estação cultura, né? Que não é tão densa do ponto de vista de residencial, mas é uma coisa que a gente pensa também, né? E do ponto de vista de circulação turística, né? Pensar quais são os limites, principalmente de trânsito. Né? Quando a gente vai fazer um passeio no centro, a gente precisa saber onde que precisa. Tem a rótula, tem o contra-rótula, que é extremamente restritivo. Né? Então, assim, então são situações que a gente observa, né, nessa dinâmica do turismo, da circulação, que geram alguns alertas para a gente olhar do centro do ponto de vista de acessibilidade e do direito ao acesso à cidade. Né? Não só do público que frequenta os eventos, a cidade, mas também de quem visita a cidade, porque, né, o turismo, nesse aspecto, ele cria uma condição de acolhida desse público. É como se fosse uma linguagem mesmo. Quando a gente recebe o pessoal de fora, todas essas condições estruturais criam uma sensação de acolhimento que faz muita diferença na hora de receber as pessoas. Né? Então, e aí, né, pensando também nessa dinâmica do turismo, a gente tem uma outra dinâmica, que é mais da questão econômica, que a gente observa o território como potenciais. E aqui, a gente está citando algumas iniciativas relacionadas à região da APA, Campinas, né? Sou Joaquim Gídio, e região do bairro Carlos Gomes, que são sinais. Né? Isso não está previsto, né, no plano e tal, mas a gente está observando movimentações que valem a pena a gente considerar, porque tem a ver com as locações locais daquela região. Polo de astroturismo, né? O nosso observatório talvez seja o principal exemplar de espaço cultural de interesse turístico, e o mais antigo. E não é por acaso, ali é uma condição muito privilegiada do ponto de vista de observação, e que já cria também um potencial para a atração de novos investimentos com a mesma natureza. Então nós temos aqui esse polígono aqui, olha, né, que é o Bonfim, né, subindo com a estrada do observatório, né, que fecha um polígono, que é a parte mais alta da cidade, que ali, além de você ter o MAS e o observatório, você tem uma dinâmica ali no final da tarde, que todo mundo para ali na beira para observar o pôr do sol, né? Que é muito importante, porque isso já está previsto no plano de manejo, é uma ação que, né, uma diretriz já prevista no plano de manejo, e que está com essa dinâmica, está reforçando essa vocação. A questão do polo de enoturismo, que também foi uma discussão feita também, acho que no Congeapa, né? A gente no Departamento de Turismo não conseguiu acompanhar integralmente, mas que superada todas as situações apontadas no Conselho, no Congeapa, o que tá acontecendo novos empreendimentos chegando com esse perfil. Então hoje nós temos 3 projetos, e mais 2 perspectivas de instalação de vinícolas naquela região. Né? A vinícola, ela entende também com produção de gastronomia artesanal. Então, fora a questão da produção de vinho, a gente já tem a cervejaria, a gente já tem o queijo, a gente já tem o gin, né? E isso, do ponto de vista turístico, para a gente é muito importante, porque é uma área muito sensível do ponto de vista de desenvolvimento. Né? A discussão do plano de manejo, de reforçar essa vocação, foi muito presente. E o mais importante, a gente está começando a ver a capacidade de atração de investimento da iniciativa privada,
que isso para a gente também é legal, porque cria uma dinâmica própria, né? É lógico que sempre atendendo os princípios, né, definidos pelo Conselho e pelo CONGEAPA. Polo Gastronômico do CIS Guanabara. Gabriel, você quer dar uma... Bom, a gente tem uma conversa em início ainda de uma proposta para Vila Macardi ali, mas ainda é muito inicial. A gente entende que ali tem um potencial para ter um projeto público de desenvolvimento com base na paisagem, na preservação, na fruição da paisagem, que a gente fez uma primeira apresentação para o prefeito, mas ainda em nível de rascunho, né? Que tem que passar por todas as etapas de validação, de melhorar o desenho. Então ainda está em desenho para vir a uma validação pública. Mas a gente enxerga como um grande potencial de fruição do patrimônio cultural e da paisagem naquele espaço que tem uma vocação regional já para a gastronomia, né? Mas isso ainda vai passar por todas as etapas de debate público e validação, ainda é inicial. Mas é interessante que traz uma lógica que a gente também no turismo costuma observar, que é a história dos polos, né? daquelas regiões que têm perfis muito definidos. E aí o que acontece? A gente pensa naquela região de São Joaquim e Egídio, que tem núcleos muito claros ali, ó. Você tem o núcleo da Santa Maria, né? Você tem o núcleo de Cabras, né? Você tem na área mais externa, né? menos centralizada, a região do bairro Friburgo, Fogueteiro, né? Que tem a presença da cultura, das etnias, suíços, alemães, tem aí bem estombados, tem o cemitério dos alemães, né? Então a gente olha muito do ponto de vista de ter esses micro-universos, né? Com vocações muito distintas, para que eles não se percam, olhando aquilo do ponto de vista de unidade, coletividade, né? Para desenvolver um potencial cultural e turístico muito específico, né? daquelas regiões. Né? Isso é uma coisa que a gente também sempre está atento. E para finalizar, a questão que isso daí também a gente trouxe no título mais de informação, que é um estudo que está sendo realizado para a criação de uma arena multiuso na região do Taquaral, Lago do Café, que a gente está fazendo alguns estudos a pedido para avaliar, né, se isso é compatível ou não. Né? Então, eu acho que, em tese, é isso. A gente fica agradecido. A gente gostaria muito de continuar participando, né, das discussões. Né? Acho que tanto pelo Departamento de Cultura, Departamento de Eventos e pelo turismo, é uma oportunidade da gente criar realmente essa sintonia, né, e compartilhar as nossas experiências, que orbita numa dimensão, acho que também muito prática e operacional, que são decisivas no sentido de observar a dinâmica da cidade. Eu costumo dizer que cada evento que a gente faz na região é um laboratório, né? E cada evento se comporta de uma forma, a dinâmica social é uma, a gente discute muito a questão da questão das pessoas que circulam pelo centro. Então a gente tem algumas experiências muito curiosas do ponto de vista de inclusão, de acessibilidade, que a gente está à disposição para compartilhar. Eu ia propor que se tiver questões, e daí a gente junta umas 2, 3 e daí responde junto com a do João Verde, pode ser? Vamos voltar aqui a mesa ali, a gente vai administrando as perguntas. Tem água aí do lado. O Cris, você anota as falas? Oi? Você anota quem quer falar? Fala. Vamos começar com as perguntas? Primeiramente, elogiar. Vocês foram, acho que até agora, a única secretaria que apresentou dados com base nas APGs, nas áreas de planejamento e gestão, que é supostamente o território, o recorte territorial comum de todas as secretarias, para que a gente possa ter dados no recorte comum. Então,
A gente lá é conhecido como as APGETs, né? A gente fica falando das APGs para todo mundo, não podia deixar de elogiar e agradecer, né, esse olhar. Complementando a fala do Verde, todas as secretarias foram ouvidas antes da elaboração do plano diretor e durante, né? Foi criado inclusive um comitê interno com técnicos de carreira, inclusive da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura, o texto que está lá no plano diretor não é o da FUPAN, porque na época nós conversamos bastante, até o Gabriel estava presente, nós conversamos bastante que aquele olhar não seria mais adequado para o município, aquele recorte que eles estavam propondo. E andamos bastante, reunimos, acho que foi uma das que a gente mais reuniu para fazer um texto e um trabalho. No final do plano diretor, mudou a gestão da Secretaria de Cultura e todo aquele nosso trabalho foi colocado de lado e levado um trabalho que a gente também não conhecia. Então, o que está ali não é reflexo da Secretaria de Planejamento também. É uma ação pontual que aconteceu ali, embora tenha coisas interessantes ali e tudo mais, mas não foi algo feito, por exemplo, com a Secretaria de Planejamento e a Cultura, ou com a FUPAN, não foi. Eu fiquei muito impressionada com o número de eventos na área central, porque toda vez que a gente fala de requalificação da área central, a gente sempre traz, precisamos movimentar o centro. Poxa, ele é movimentado. Muito. Eu não sei, é mais uma coisa que eu falo, gente, como que a gente trabalha esse centro? Eu acredito que além de trazer pessoas morando, atividades novas, está faltando um pulo do gato ainda, porque os eventos tem, que é uma coisa que eu achava que não tinha. Quanto à questão dos dados que vocês estão levantando e tudo mais, nós temos o Quantum GIS, né? Eu não sei se vocês trabalham com ele, mas a gente está lá na secretaria, o Zé, o Fernando, o Zé está aqui, a gente trabalha, nós que iniciamos praticamente a questão do Quantum GIS, que daí todas as secretarias conseguem ver todos os dados. E se a gente puder participar dessa construção de banco de dados, eu acho que esses dados que vocês trouxeram são riquíssimos para o planejamento urbano. E essas questões todas trazidas para o enriquecimento do novo plano diretor também. E essa questão da gente, só para finalizar, de ter diretrizes gerais no plano diretor e os planos setoriais detalharem, eu acho que é isso mesmo que a gente pensa. Se a gente for olhar as demais políticas públicas do plano diretor, elas estão todas nessa linha. E a da cultura também estava sendo construída nessa linha até um certo ponto. Tá bom? Obrigada pela apresentação. Então, uma pena que o CDPC não esteja, né? Porque seria muito importante ele estar aqui por conta dessa apresentação que foi feita. O que é o CDPC? CDPC é o que trata do patrimônio. É a Coordenadoria Departamental do Patrimônio Cultural. É a parte do escritório de apoio ao CONEPAC. Isso. E assim, porque no CDPC a gente tem as marcas mais fortes da cidade. Então, eles têm uma estrutura de arquitetura, de engenharia, que contribui muito para a nossa discussão para falar do território. E das discussões também que a gente tem tido e das decisões que a gente tem tomado. Então, se essa apresentação talvez tivesse sido feita há um mês atrás e o CDPC estivesse junto, talvez a decisão que foi tomada semana passada não teria sido tomada. Por quê? Sem elementos de saber o que acontece no centro, porque as pessoas que não moram no centro às vezes não vivem isso, às vezes, induzido por outras ideias, acabam tomando decisões. A semana passada a gente teve mudanças no zoneamento para induzir construção de habitação de interesse social em áreas lindeiras, assim, a patrimônio. Também habitação de interesse social. Se o CDPC tivesse Exatamente. alguma coisa sobre ZPEC já montado, talvez a ideia do CDPC não fosse indicar habitação, talvez indicasse um centro cultural, talvez indicasse um teatro, talvez indicasse um cinema, talvez
se ele soubesse da quantidade de eventos que existe no centro, dessa pujança que nós temos no centro, talvez indicasse outro tipo de equipamento para que os moradores do centro que já estão aqui, né, já tem muito morador no centro, tivesse uma frequência, uma vida diferente, uma vida com mais qualidade de vida. Porque sem esses elementos, que talvez o próprio CDPC não reconheça, as atividades da Secretaria de Cultura mesmo, das atividades do Departamento de Cultura, do Departamento de Turismo, ele subjuga o que existe no centro. E aí faz indicações que talvez não sejam tão convenientes para o desenvolvimento do centro. Porque não falta gente no centro. E os equipamentos que existiam antes não existem mais, porque foram todos descentralizados. Hoje você não tem um cinema no centro, você não tem um teatro assim que não seja o centro de convivência, você não tem um auditório de 100 lugares, né? Porque nos teatros que a gente tem, de 500 lugares, 700 lugares, não comporta espetáculos de 100 lugares, fica subaproveitado. Então, poxa, você deixa de receber um espetáculo enorme para colocar um que só dá 100 pessoas, e também é importante isso. Então a gente também no centro tem carência de auditório, a gente também tem carência de equipamentos culturais, e a gente toma as decisões assim sem às vezes conversar, a própria secretaria não conversando com a secretaria. Então acho que a falta de um estabelecimento sobre um texto falando sobre o território, e vocês conversando entre vocês e vocês explicando o que é o centro, talvez a gente possa ter uma outra evolução. Em uma das imagens que eu vi, embora existam muitos artistas na região do Barão, eu acho que aquela mancha de Aldir Blanc e Paulo Gustavo é por conta desses profissionais que receberam esses prêmios e estão lá, né? Porque a gente só viu um lá no Sonobitas e um só na região lá do Ouro Verde. Então a gente tem um objetivo a perseguir, que é fazer o reconhecimento territorial desses lugares, né? Porque realmente é impossível a gente ter uma grande população de mais de 260 mil pessoas morando na região do Ouro Verde e não ter nenhuma fábrica de cultura. A Mercedes está fechada, né? Tem grandes prédios lá que estão fechados, e a gente pensa no direito de preempção para fazer habitação, mas a gente não pensa no direito de preempção para cumprir um outro direito, que é direito à cultura. Então, acho que, assim, por mais que a gente tenta espalhar a cultura na cidade, agora a grande vedete são as emendas, e as emendas para fazer os eventos, que não são eventos de formação, são eventos de entretenimento, são eventos de lazer, de polo turístico também, eu acho que atrai gente para isso, mas que não tem uma formação continuada, não cria público, não forma público, né? E a gente fica sempre defasado. Então, acho que para esse plano que a gente está pensando, seria interessante demarcar como interesse, como o Gabriel faz. Olha, tem uma área lá no Suassuna, ele vai lá e marca. Aí a gente quer muito que isso daqui vire um teatro. E é a nossa esperança que tenha, porque existe uma vida de muita gente lá que frequenta, né? Que tem que sair, tem que se deslocar de lá e tem que vir para cá, porque lá não tem mesmo, é outra cidade. Então, eu acho que a gente precisa misturar os textos aí, trazer o pessoal do CDPC junto para pensar essas indicações, que eu não sei por que o CDPC pensa tanto em habitação, né? Eu acho que deveria pensar mais na preservação do patrimônio e na produção de equipamentos culturais, né, como solução para esses lotes que têm sido marcados no centro. E eu acho que se a gente fizer uma lição de casa bem feitinha, a gente consegue ainda separar alguns terrenos, fazer direito de preempção, fazer imposto progressivo, fazer o que quer que seja para tentar construir esses auditórios, esses espaços que sejam propícios à cultura para esses outros lugares. Eu queria que vocês lembrassem que existe uma estação
abandonada no 7 de setembro, no bairro 7 de setembro, no 7 Quedas, aliás, no 7 Quedas, que é uma antiga estação que está lá, abandonada, e talvez nós pudéssemos fazer alguma coisa à luz da cultura. Porque se a gente está pedindo dinheiro para o FMDU para reformar o busto, a gente pode pedir também para fazer a reforma desse equipamento lá no 7 Quedas. Bom, não sei se tem mais ou menos lá no fundo. O Gabriel, queria fazer uma... no ano passado a gente se encontrou lá no Conseg de Barão Geraldo, né, quando a gente estava fazendo as reuniões do planejamento do Carnaval. Isso. Aí a gente conversou um pouco sobre a questão das atividades culturais na periferia, que eu até fiz um questionamento. Aí você tinha me falado na época que a secretaria praticamente não tinha muito orçamento para fazer os eventos culturais na periferia, que era para a gente procurar algum vereador e tal, para ver se conseguisse uma emenda parlamentar. Eu vou fazer duas perguntas, depois você pode responder. A primeira é isso, eu tenho uma certa preocupação dessa questão da cultura estar vinculada a essas emendas parlamentares. A gente tem visto, como vocês mesmos apresentaram, né, a evolução de eventos culturais desde que começaram essas emendas parlamentares. O que para mim, do meu ponto de vista, não é tão positivo, porque a gente sabe que tem muito cunho eleitoral, sobretudo esse ano que tem eleição, né, e quando tem as eleições municipais. E como ela bem falou, não são eventos culturais que agregam a população. São entretenimentos, um showzinho, uma festinha junina aqui, mas não uma coisa que tem uma formação cultural a longo prazo no território. Tá? Então, essas emendas não têm esse objetivo, né? Então, eu gostaria que você comentasse em relação a isso. Eu falo pela experiência da minha região, eu sempre trago a minha região, porque, como dizia o Paulo Freire, né, a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, eu venho lá da região do quase divisa com o Matão lá, né, da linha do trem para lá, que são 15 bairros, tem mais de 30 mil pessoas. Só que o único evento, assim, por exemplo, na região que a gente tem, são algumas festinhas juninas, com um apoio um ou outro de tenda, alguma coisa diferente, mas nada a nível cultural formativo. Por exemplo, nós não temos um centro comunitário na região, né? Nós não temos um centro de cultura na região, ali naquela região. Eu vi aí, a nossa região está compreendida naquela região dos Amarais, tem 186 eventos, mas desses 186 eventos, estão todos compreendidos na região da linha do trem, do São Marcos ali para frente, né? Porque é onde a FEAC tem uma atuação muito grande, tem muitas organizações não governamentais, OSCs, tudo. No nosso território lá, da linha do trem para lá, nós temos assim, quase nada de eventos culturais, nem eventos assim, que não sejam formativos, mas a minha grande preocupação é que tem de fato um centro cultural, um centro comunitário onde se possa desenvolver isso. Porque, por exemplo, terreno, no nosso caso, ela estava falando, no nosso caso, não falta terreno, porque nós temos uma explosão de loteamentos, né? Todos os loteamentos têm grandes áreas que são destinadas ao poder público. No meu bairro mesmo, nós temos uma área enorme, que é da prefeitura, que nós estamos já tentando que fosse levado para lá um centro comunitário, um centro cultural, mas até agora não conseguimos nada. Então, essa é uma coisa, essa é a questão das emendas parlamentares. A segunda, eu gostaria que vocês comentassem, acho que não foi comentado nada, sobre o orçamento que a Secretaria de Cultura e Turismo dispõe para esse ano de 2026, para a realização dos eventos, e qual foi a evolução desse orçamento de 2023 a 2025, que teve esse crescimento de evento? Podemos responder uma delas? Responde as primeiras, daí depois a gente faz uma nova rodada para não ficar muito perdido as perguntas. Gabriel, eu queria fazer uma fala também, respondendo coisa que a Valquíria falou.
porque a gente também ficou lá na reunião do Codepac na semana passada, discutindo nós dois com relação a essa questão de habitação no centro. Né? Ela está equivocada com o meu ponto de vista. Sem problemas. Muito, né? Primeiro que não é o Codepac, o CDPC que está pensando em habitação no centro. O CDPC e o Codepac estão sendo provocados por a própria Secretaria de Planejamento com essa questão da requalificação do centro. Requalificar não é só por atividades culturais, etc. Né? Nós temos o cinema assim, temos o cinema no MIS, que é uma sala muito legal. Tá? É pouco, muito pequeno, mas está lá. E tem tanta atividade cultural no centro, principalmente por causa da Estação Cultura. Tá? Por causa da Estação Cultura. Se a gente for ver o resto do centro, às vezes acaba muito pouco. Vocês sabem, vocês me conhecem muito bem, o Gabriel, o Hélio me conhece muito bem. Eles sabem que eu estou envolvido com essa questão cultural, patrimônio e a questão do turismo até há muitos anos. Eu faço os passeios históricos pelo centro da cidade, que comecei na PUC em 2007, com o trabalho da disciplina de prática de formação sobre a história de Campinas, que eu fazia os passeios históricos com os alunos. Foi muito profícuo na época que ainda nós tínhamos a PUC Central, que eu dava aula nos sábados de manhã na PUC Central, então cada aula eu falava sobre a história de Campinas e depois fazia um pequeno micro passeio com os alunos pelo centro. Eram 10 ou 12 encontros e fazia o último, era o passeio de Maria Fumaça, que eu pedia para os alunos, convidava os alunos a trazer os parentes, os amigos, namorada, namorado. Eu cheguei a fazer passeio, que eram 50 alunos, 60 alunos, com até 200 pessoas, e botar 3 carros de passageiros para Jaguariúna, para o passeio de Maria Fumaça. O Eras ultimamente me encontrou na cidade com um grupinho fazendo. Outra atividade que nós fazíamos, que eu cheguei a fazer numa época que eu fiz parte de uma associação que estava montando no centro, que era Amigos do Centro de Campinas. O Paulo Henrique era o presidente, que era o dono do Tunicos Boteca, muito amigo nosso. O vice-presidente era o Jonas Lemos, do Centro Cultural Evolução. E nós, durante 2 anos, nós fechamos um trecho da Campos Sales, entre a Zé Paulino e a Glicério, né, que os carros desviavam ali na Campos Sales para General Osório. Aquele trecho era fechado e tinha atividade todo domingo de manhã lá. 2 vezes a Sinfônica foi se apresentar lá. Muitos conjuntos de chorinho, de samba, de pagode, conjuntos de rock. Então, e a prefeitura nos ajudou muito naquela época. Começou com a gestão Toninho, depois passou, pela morte do Toninho, passou para a gestão Isalene. A prefeitura colocava mesa elástica lá para a molecada brincar, tinha os contadores de história do Centro Cultural Evolução, tinha o pessoal do curso de enfermagem do Centro Cultural Evolução, que atendiam as pessoas, mediam pressão, conversavam com as pessoas, davam orientação com relação ao médico. Então, tinha muita atividade, foi muito bacana aqueles 2 anos. Todo domingo eu estava lá, minha mulher na época dela, a gente junto, fazendo esse trabalho, que infelizmente não vingou, não teve continuidade, não teve interesse por continuidade. E era uma coisa que a gente trazia, principalmente para as crianças, a questão dos contadores de história, dos palhaços, dos músicos, que as crianças no centro não têm, às vezes, muita atividade. São atividades, às vezes, muito para adultos, não tem atividade para criança. E nós fazíamos isso. E com relação à habitação, é o seguinte, nós temos muita gente morando no centro, mas nós temos poucas famílias, nós temos poucas crianças. As escolas no centro, não sei, é um dado que eu tenho até 3 anos atrás, tem sobra de vaga. Falta vaga na periferia, mas no centro de Campinas sobra vaga. Por quê? Porque falta criança. Então nós temos que trazer famílias para morar no centro, nós temos que ocupar mais esses edifícios, nós temos que abaixar o IPTU do centro. Toda reunião com o poder público eu falo isso. O IPTU no centro é um absurdo. A prefeitura está com um trabalho agora de reduzir o ISS para as empresas que vêm se instalar no centro por alguns anos. Mas e quem já está no centro aí?
comendo o pão que o diabo amassou, continua com o ISS caro. Não tem benefício nenhum, não tem benefício nenhum. Então, está tudo fechado. Quando a gente fala que o IPTU está caro, a prefeitura nos responde, mas ninguém está devendo IPTU no centro. IPTU no centro é um dos lugares que está mais em dia. Claro, porque os imóveis no centro pertencem a tudo famílias que às vezes têm bens, né, e estão pagando para não perder os seus imóveis. Estão bancando para não perder seus imóveis. Agora, basta para a Prefeitura de Campinas ter o IPTU em dia no centro ou quer ver o centro funcionando? Quer ver o centro requalificado? Então são muitas ações que têm que ser feitas. Tem as ações culturais, tem as ações patrimoniais, tem as ações da questão das finanças que não quer abrir mão da renda. Não está vendo que isso vai movimentar, vai perder de um lado, vai ganhar do outro, não consegue pensar nisso. E eu apoio a iniciativa da aprovação que foi feita pelo CONDEPAC na reunião passada, de tentar ajudar a aumentar um pouco a habitação no centro. Não só habitação de interesse social, mas habitação como um todo. E trazer habitação de interesse social, que nunca foi falado isso, de trazer habitação de interesse social para o centro, e que precisa. Que mesmo as pessoas podem trabalhar no centro, morar e trabalhar no centro. E se forem trabalhar nos bairros, vão estar pegando o transporte público no contrafluxo, não no fluxo de quem está vindo para o centro. Então, eu acho que outra coisa que eu estava esquecendo de falar, a maioria dos bens públicos, a qualidade arquitetônica é péssima. A Estação Cultura é um nojo. Banheiro é um nojo. Eu falei isso para o prefeito há 4 anos atrás. Com tanta atividade na Estação Cultura, não tem um banheiro que preste. Fizeram uma reforminha no banheiro agora, já está pichado, já tem privada entupida, manutenção fraca, já reclamei com o Foster um monte de vezes. Sabe, os prédios que tem público, os céus são mais infernos do que céus. Bomba! Custa fazer uma contratação de arquitetos, fazer um concurso público para fazer bens públicos decentes? Sabe, Campinas merece. Nós temos que ter. Uma das coisas que a gente mais discute com a arquitetura da velhinha, que a gente deu aula alguns anos juntos, que a gente discute é o seguinte: muitas experiências no mundo, não precisa ir muito longe, a gente pode estar aqui do lado aqui na Colômbia, que o prédio estimula, a escola bacana estimula as crianças a estudarem. Um posto de saúde bacana estimula as pessoas a procurarem saúde. É acolhedor, é acolhimento para a população. Então as pessoas se sentem bem. Uma biblioteca bem feita, bem estruturada, estimula as crianças a irem à biblioteca, os jovens a irem à biblioteca, as pessoas a irem à biblioteca. Um teatro bem estruturado estimula a população. Então nós temos que trabalhar pela qualidade. Eu como arquiteto falo, temos que trabalhar pela qualidade dos nossos prédios.